Vamos lá então, vamos continuar então. A gente tem mais um debate muito importante. E aí a gente pegou esse processo todo para falar de arte, falar de emprego, geração de emprego. E aí agora a gente vai ver um debate muito importante. Rayane, né? Rayane Fernandes maravilhosa. Desculpa, amiga. Ô, amiga. Rayane maravilhosa, eu vou chamar você aqui no telão. Você já está aqui? Socorro! Ninguém Tô viu. aqui. Ninguém viu, amiga, tá tudo bem. Ela tá plena hoje, ela no Tudo telão. bem. Socorro, como estamos essa noite, Rai? Hoje estou aqui. Estamos bem, na medida do possível. Estou aqui. Olha, está vendo? Só mais um dia de Só luta. mais um dia de De que uma luta, mulher arrumada não faz. toda trabalhada com K. Então, ó, vou deixar aqui, certo, esse debate na sua mão. Vai falar sobre o quê? Sobre cultura, geração de renda, trabalho. Vou deixar então contigo, fechou? Então já pego Toca daqui. daí. Gente, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. Gostaria de começar essa mesa saudando os nossos ancestrais, saudando a todos os orixás, saudando a todos os encantados. A gente está falando de cultura, então a gente sabe que a cultura brasileira, ela, né, é do povo negro, é do povo indígena, então nada melhor do que começar essa mesa saudando esses Amiga, orixás só e pra esses você saber que eu encantados. comecei aqui, tá bom? Eu tô com um time de peso nessa mesa, eu tô muito feliz. Eu queria me apresentar primeiro, né? Eu sou Rayane Fernandes, eu sou uma mulher negra de 29 anos da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu hoje estou coordenadora de comunicação do Em Movimento e coordenando a comunicação do Festival Atlas das Juventudes, com uma equipe maravilhosa, desde gente, desde Marcelo, desde Bárbara. A gente está muito feliz, né, de estar conseguindo disseminar esses dados tão importantes sobre as juventudes brasileiras. A gente tem a plena noção que é necessário evidenciar esses dados para que a gente consiga construir políticas de acesso à cultura. A gente está falando de cultura que é um direito, não somente das juventudes, mas de todo o povo brasileiro. Então, que a gente consiga trazer um pouquinho mais para vocês sobre como é viver de cultura, como é gerar renda com cultura, como é ser uma pessoa que usa cultura e usa, enfim, todos os segmentos culturais como comunicação, como mudança de vida e como expressão mesmo, né? Queria começar aqui chamando, né, os outros participantes dessa mesa. Eu gostaria de chamar a Cissa. Eu gostaria que todo mundo se apresentasse, porque a gente entende que nada melhor do que a gente falar de nós mesmos. E queria já fazer uma pergunta assim para vocês, né? Já pedir para se apresentar e já responder aquela dúvida máxima. Por que a cultura é tão importante para as juventudes e como é trabalhar com cultura? Cissa, responde para gente. Olá, gente, boa noite. Antes de tudo, queria agradecer. Estou muito honrada de participar. Obviamente, eu acredito que esse Atlas vai trazer um indicativo muito significativo para, enfim, para a gente proporcionar novas políticas públicas para a cultura, principalmente para a juventude. Essa é a minha praia, então estou muito feliz de estar aqui com essas pessoas maravilhosas que eu já conheci um pouco, já estou super encantada. Vou contar um pouco para vocês sobre mim, né? Eu sou mineira, eu sempre falo de onde eu venho, porque eu acho que o território ele dita muito a nossa perspectiva de mundo, muito as nossas vivências e os nossos olhares para o mundo. Né? Eu venho de uma cidade muito pequenininha em Minas, chamada Machado, que tem uma perspectiva cultural muito significativa de matriz tradicional, de congada, né? De patrimônio histórico e material. Então, eu venho já embebida nessa história toda. Cheguei em São Paulo há 11 anos e aí, enfim, fui cursar políticas públicas. Me encontrei nas políticas culturais, né, que é a minha praia hoje, que é o que eu gosto de pesquisar. Acabei tendo um longo relacionamento com o poder público, adentrei aí no Núcleo de Cidadania Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, que hoje já tem outro nome, mas era o setor que cuidava de projetos e ainda cuida, como o VAI, que é inclusive um edital e uma política pública focada em juventude e interseccionada com cultura, né, que é um programa de valorização de iniciativas culturais para as periferias, que assistia aí projetos culturais e que trouxe novos imaginários para as periferias de São Paulo. Para além disso, cheguei numa janela de oportunidade muito significativa, que era o surgimento aí dos pontos de cultura em São Paulo, o programa Cultura Viva, e foi uma grande escola para mim, então tive acesso a aldeias, pontos de cultura, os projetos, né, que eram um grande guarda-chuva nessa política pública, inclusive quem tem interesse em entender um pouco mais
eu indico pesquisar sobre esse programa Cultura Viva, né, que tínhamos aí apoio, inclusive, para griots, de cultura tradicional, então tive essa escola, então foi muito, muito importante para mim. Depois disso, fui para o Estado, e aí tive uma vivência muito importante para compreender a dualidade desse pensamento de política cultural, né? Já fui para a Secretaria Estadual de Cultura, trabalhar com fábricas de cultura, que eram equipamentos, e são, né, ainda, eles existem e estão atuando aí nas periferias de São Paulo com projetos e, enfim, de apoio, de oficinas para jovens e adultos também, né, em regiões mais díspares e que também tem aí uma fragilidade no acesso cultural. E aí, posteriormente, tive esse término aí com o poder público, com essa relação, e acabei começando a trabalhar de forma independente enquanto produtora, muito focada em editais, em fomentos, né, que era a minha vibe, que era a minha zona de conforto, mas o universo ele vai trazendo outras possibilidades, né? E aí acabei caindo na gestão de carreira. Gente, não repara, tem uma gata causando aqui os barulhos. Mãe de gata. E acabei construindo, né, outra perspectiva de cultura, trabalhando com gestão de carreira, com artistas, né? Trabalhei com Loé de Lunas, Bahia Zé Cozinha Mineira, Mulamba, Coruja BC1, Zé Manuel, uma galera do mercado independente. E aí encontrei aí um par maravilhoso, que é a Tainá Ramos, que é minha sócia, e aí nós parimos a Zeferina Produções, que é uma produtora que vem com um recorte, né, de trabalhar com impacto sociocultural, com projetos que tenham suas identidades e que tenham minimamente aí um posicionamento ideológico. E aí, a partir de então, estamos aí atuando nesse mercado cultural, com projetos tanto de artes visuais quanto de música. Para além disso, tenho também o Afrotrampos, que é uma startup que fomenta a empregabilidade e inclusão. Costuma dizer que nós conectamos pessoas para a promoção de equidade racial. Hoje temos 50 mil pessoas conectadas dentro disso. E aí temos pensado ações, projetos, capacitações para fortalecer tanto profissionais quanto empreendedores e quanto cutucar, né, esse mercado tradicional para que eles possam refletir sobre essa cultura empresarial e pensar um pouco mais sobre inclusão de uma forma bem mais plural do que só colocar alguém diversificado. Essa sou eu, estou muito honrada de estar aqui. Para além disso, tenho um namoro gigantesco com o programa Jovem Monitor Cultural, sou formadora desse projeto, então sou muito fã também. Então, falar de juventude para mim é falar, além só, né, de falar sobre mim, sobre a minha vivência, mas falar sobre prospecções de futuro. Então, o Atlas, para mim, reverbera nesse lugar. Estou muito honrada de ter conseguido participar com um comentário meu. Enfim, é uma honra gigante. E vamos bater esse papo agora. Rai, você fez uma pergunta muito significativa, né? Você perguntou sobre por que a juventude é tão importante, por que a cultura é tão importante. E aí eu sempre falo um pouco mais sobre o que é cultura, né? Porque as pessoas associam que cultura é só arte. E, na verdade, cultura vem de cultivo, né? Vem de práticas, de manutenção de tradição, vem, inclusive, a gente precisa falar das culturas que nos violentam, né? Essa cultura genocida, essa cultura do machismo que permite feminicídio. Então, a gente trata a cultura hoje e precisa aprofundar em hábitos, né? Em compreensão de que ela é a manutenção desses hábitos e que os movimentos culturais, eles transformam os imaginários. Então, pensar juventude e cultura é pensar algo que catalisa o outro. Sem juventude não se tem movimento, não se tem transformação. Né? Tanto é que o histórico, né, da nossa cultura popular, né, dita popular, eu particularmente tenho um probleminha com esse termo, né, que a gente sabe, né, um pouco mais as acadêmicas entendem um pouco mais o porquê desse popular é tão problemático, de colocar todo mundo na mesma caixinha. A gente sabe que os movimentos culturais, eles trouxeram processos de transformação de imaginários. Quando a gente pega a história do samba, não é só o samba, né? Ele vem, a musicalidade é uma metodologia, é um veículo também que acessa pessoas, é uma forma de se comunicar, mas a gente tem ali toda uma vivência, toda uma matriz, um hábito, né, de se reunir de uma forma específica, de se vestir de uma forma específica, de se comunicar de uma forma específica, e isso tem cunho ideológico. A mesma coisa acontece com o movimento hip hop, com o funk, e aí as perseguições que surgem através disso ditam muito por que esses movimentos são importantes, porque eles contestam as normas vigentes e são feitos encabeçados por juventudes, né? Óbvio que a gente tem uma questão de tradição, a gente tem nossos mais velhos trazendo esses nortes,
mas é a juventude que tem a raiva da transformação. Eu costumo dizer que a raiva é um sentimento muito importante para a gente pensar. Então, eu acredito que a juventude ela é esse catalisador dos movimentos culturais, que contesta, que vai para a rua e que cria novos imaginários para transformações necessárias, né? E viver de cultura, para mim, é tirar leite de pedra hoje, nesse movimento em que vivemos, político super equivocado, super contraditório ao que este país representa, né, dentro dessa multiculturalidade que nós carregamos, mas estamos aí, porque, na verdade, todos nós, e todas as nossas histórias são extensões de outras, né? Outros movimentos anteriores construíram hoje essas narrativas para que nós possamos estar aqui hoje. Então, toda essa linha já vem de um processo delicado de outros atores culturais que deram a cara a tapa quando a gente estuda aí a história das escolas de samba, o surgimento do movimento negro na ditadura militar, a perseguição aos malandros. Então, tudo isso já vem de uma reverberação antiga. Então, sempre foi difícil para nós, que nos propusemos a ser, né, enfim, imbativos, e sempre vai ser. Mas, nesse momento, falando de cultura, de política cultural, a gente vive um sucateamento absurdo aí nessa estrutura das políticas públicas, do fomento à cultura, das verbas, inclusive os programas que eu citei sofreram cortes de verba, então é bem problemático esse assunto, mas acho que contemplei aí a sua pergunta com a minha resposta, e vamos bater esse papo agora, estou muito honrada de estar com vocês. Ai, uma aula, né, irmãs? Meu Deus, sinto sempre maravilhosa. Realmente, né, tá muito complicado todo esse escoteamento de todas essas políticas públicas que, né, atravessam diretamente a cultura. Isso faz a gente ficar, falando do meu local, né, a gente que é jovem, a gente fica meio assim, né, porque todo mundo, toda essa cultura de que viver de arte, de cultura é uma coisa, é um sonho, é uma coisa que não é pra gente, né, sendo um jovem negro, sendo uma jovem negra, quando que a gente consegue, quando que alguém chega pra gente e fala que é tudo bem a gente viver de cultura, de arte, não é? E quando essas políticas públicas elas são esvaziadas, a gente fica um pouquinho mais distante desse acesso de poder sonhar de viver de cultura e fazer o que a gente gosta de fazer. Muito obrigada por essa fala, Cissa. Agora eu queria chamar o nosso maravilhoso Tiago. Tiago, por favor, se apresente, conte pra gente qual a importância da cultura e como é trabalhar com cultura. Uau! Primeiro, boa noite, é uma alegria estar aqui, né? Duda, Cissa, Rayane, enfim, não tem como a gente não ficar relativamente nervoso, né, com a mesa tão representativa e poderosa como essa. Meu nome é Tiago Gomes, sou goiano, do pé rachado, comedor de piqui, amante de moda sertaneja. Moro no Rio há 15 anos, me formei em artes cênicas, depois me formei em cinema, depois fiz um mestrado em História Política na FGV. A minha trajetória profissional, acho que a CUFA é uma demarcação importante. Eu trabalhei durante alguns anos na CUFA, na Central Única de Favelas, onde fui professor de audiovisual, depois fui coordenador de audiovisual da instituição, depois fui coordenador de todos os projetos de formação profissional na instituição. A CUFA foi uma escola onde me mostrou um Rio de Janeiro profundo, né, de desigualdades, de muitas arbitrariedades. Infelizmente, aquele ambiente de 2007, 2008, ele só se agravou. Né? A gente chega hoje num estado, como a Cissa mesmo falou, de calamidade pública, né, no que tange a segurança. Então, continua-se cada vez mais matando jovens, principalmente jovens pretos, né? Então a CUFA acho que foi uma passagem importante na minha carreira. Depois também tive aí uma passagem pelo poder público, onde eu me orgulho das coisas que pude realizar lá. Também estive de perto vendo o Cultura Viva nascer e brotar nos rincões desse país, né? Colocando aquele selo aquele selo do poder público em instituições que até então faziam trabalhos de anos e não tinham aquele reconhecimento. Então eu lembro que o Cultura Viva, com o selo Ponto de Cultura, era mais um fator, o financeiro era importante, mas o fato daquele reconhecimento, de chegar naqueles rincões, o selo Ponto de Cultura, ajudava muito aquelas instituições, né? Eu me lembro de participar de umas entrevistas quali, dos pontos de cultura, e eu me lembro de um ponteiro dizer o seguinte:
Eu não conseguia entrar no colégio, eu não conseguia dialogar com o padeiro. No dia que eu coloquei a placa aqui do ponto de cultura, o colégio me recebeu, o cara da padaria começou a oferecer o pão para poder dar para os oficineiros e para os estudantes, para os nossos alunos. Ou seja, a rede, o ponto de cultura trabalhava em rede, né? Então aquela experiência que hoje está muito esvaziada, a gente precisa fortalecer e continuar trabalhando por conta dessa rede. Essa rede é uma rede muito poderosa, a gente não pode deixar esvaziar na medida que o poder público atual não tem o menor entendimento e, pelo contrário, que faz é destruir ou desconstruir aquilo que foi feito. Então, pude colaborar aqui com a Rede dos Pontos de Cultura no Rio de Janeiro. Depois tem um projeto que eu tenho muito carinho, que é as Bibliotecas Parque. A gente tem a Biblioteca Parque em Manguinhos, a Biblioteca Parque na Rocinha, uma no centro e outra em Niterói. Eu vou contar um caso rapidinho aqui sobre a Biblioteca Parque de Manguinhos. A Biblioteca Parque de Manguinhos, em 2014, atrás dela tem um silo, que é um espaço abandonado, como vários desses que a gente tem, infelizmente, e ele foi ocupado por moradores ali de Manguinhos, e o BOP ia chegar para expulsar aqueles moradores do silo. E o problema, a preocupação, na verdade, é que a biblioteca ela faz divisa com o silo. Então, a preocupação é que as pessoas, no desespero, ao fugir das bombas de gás que seriam jogadas, porque elas seriam jogadas, as pessoas quebrassem ou destruíssem a biblioteca. E eu trabalho com mediação de conflitos, e a secretária me ligou na época e disse: Thiago, nós tentamos negociar, mas não tem jeito. A Secretaria de Cultura já mandou o BOP para lá, eles vão invadir e eles vão tirar as pessoas de qualquer jeito de lá. Então, corri para dentro dessa ocupação, e aí eu já tinha dado aula em Manguinhos, as pessoas já me conheciam, me chamavam de professor. Tem gente que nem sabe meu nome, mas me chama de professor. E aí, quando eu cheguei e fui falar com os líderes da ocupação, né, expor a preocupação, e aí tem uma coisa que eu acho genial, assim, um pouco antes da gente ter a biblioteca lá, inaugurar a biblioteca, muitas pessoas eram resistentes à própria comunidade em relação à biblioteca. Mas aí, voltando para 2014, diante dessa negociação, um dos líderes disse o seguinte para mim: professor, essa biblioteca não é sua, e nem da secretária, e nem do Estado, essa biblioteca é nossa. Os meus filhos frequentam essa biblioteca, a minha avó frequenta essa biblioteca, as pessoas que eu gosto e que eu admiro, elas a frequentam essa biblioteca não é de vocês, essa biblioteca é nossa. Então, pode ficar tranquilo que as pessoas vão sair pela lateral, vão sair pela frente, ou não vão sair, mas na biblioteca ninguém vai triscar. Como o Estado se comunica muito mal, o BOP chegou e eu ainda estava lá dentro, então eu também sofri as bombas de gás, né? Eu até brinco que no dia seguinte eu estava com crise de abstinência, porque eu tomei tanta bomba de gás esse dia, e pulei o muro junto com o pessoal, porque, enfim, é isso, né? Vocês sabem como é que a polícia costuma ser truculenta. Mas o que eu quero contar para fechar essa história é que quando uma política pública acontece de fato, e ela é feita com muito esmero, carinho, e ela é feita com e não para, a população abraça. Essa biblioteca hoje se chama Biblioteca Marielle Franco. Durante a crise do Estado do Rio de Janeiro, existiu inúmeras manifestações para que essa biblioteca voltasse a funcionar. Hoje ela funciona de maneira muito parcial, mas está lá um exemplo muito claro para mim de uma política pública efetiva que feita com a comunidade, em diálogo com a comunidade, que ela se sente pertencente àquilo. Então tem muito orgulho de ter participado dessa experiência da Biblioteca Parque. E por fim, talvez a minha maior contribuição na gestão foi a Favela Criativa. Eu não sei, assim, eu me lembro do dia em que eu argumentei para que a Favela Criativa nascesse de fato. Ele já estava escrito há muito tempo, eu não conseguia recurso para ele. E aí, nas manifestações de junho de 2013, eu costumava ficar até mais tarde na secretaria, a presidente Vargas estava tomada, eu, inclusive, estava dando um tempinho lá, porque eu iria para as manifestações, inclusive, e a secretária chega no salão e me chama: Thiago, o que está acontecendo? Por que os jovens estão na rua? E aí eu me lembro que, com muito carinho e afeto, mas eu disse: olha só, nós temos 6 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, dessas 2 milhões moram em 1.100 favelas nesse estado. Nós temos aqui 513 anos de chegada dos portugueses aqui, porque o Brasil existe muito antes disso. Quantos programas de cultura a gente já teve com foco em juventudes de favela? Aí, cri. Eu estou secretário há 1 ano com um projeto escrito e esse programa não sai. E aí, em política, né, a Cissa, que trabalha no poder público, e Rayane e Duda também vão concordar comigo, política tem uma palavra que é muito chave, chama-se vontade.
A mão passou no telefone, ligou para o subsecretário e disse: fulano, este programa agora é a nossa prioridade. Isso foi em junho de 2013. Em novembro, a gente já estava com as primeiras ações. Em junho, a gente estava lançando já o Cine Teatro na Biblioteca Parque de Manguinhos, inaugurando o programa, lançando o programa. O programa atingiu uma série a gente tinha 3 eixos, que era qualificação profissional. Essa é uma preocupação, e eu já estou um pouco respondendo a tua pergunta, tá, Rayane? Eu vou me apresentando e já respondendo um pouco a tua pergunta. Eu me lembro que tinham 3 eixos da favela criativa. Qualificação profissional. Por quê? Porque o nosso modelo cultural, ele não é feito para o artista, ele é feito para o produtor de cultura. Se você canta maravilhosamente bem e não sabe escrever um projeto, você está na M, desculpa. Você pode ser Pavarotti, pode ser quem você quiser. Se você não souber saber escrever objetivo, justificativa, plano de negócio, você está fora do jogo. Eu estou falando para essa cultura que depende de editais. Não falando da indústria da cultura, como o sertanejo, por exemplo, que independe de política pública. Mas isso a indústria da música, ou parte da indústria da música, independe de poder público. Todo o resto praticamente depende. Olha o nosso cinema hoje. Quantos filmes estão sendo produzidos com Rouanet? Praticamente nenhum. Então tinha uma preocupação muito, muito grande para que os nossos jovens de favela conseguissem entrar nessa competição. E para entrar nessa competição, já que eu não posso mudar o sistema, a gente tem que qualificar os nossos para participar dessa disputa. Então eu lembro do Biano, coitado, nem sei se você está assistindo, eu sempre uso ele como exemplo. Um dia ele veio me bater na rua, que é um grande amigo meu. O Biano é o DJ do bairro da Chatuba, um dos bailes mais famosos do Rio de Janeiro durante muitos anos. O Biano faz aquele baile há 10 anos. O Biano é um gênio. Ele movimenta a economia local fantástica. Depois esse baile da Chatuba virou o baile da Gaiola, foi ressignificado com outros atores, inclusive com o Renan. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu perguntar para o Biano, me escreve um projeto sobre o baile funk, talvez ele não saiba. Porque essa não foi a escola dele. A escola dele foi a escola do fazer. Não foi a escola do sentar no computador e escrever. Mas ainda assim, eu acho que por conta da estrutura que nós temos, eu falava, Biano, você precisa aprender a escrever um projeto que você faz. Não só você, como toda uma geração, porque é assim que o jogo funciona. Essas são as regras do jogo. Eu sei que elas são muito injustas para a gente, mas é a regra que tem. Então, havia uma preocupação muito, muito forte de ter qualificação profissional, de gestão de projeto para essa juventude. Um outro eixo era o eixo de qualificação artística. Eu me lembro que eu falava assim, a gente é secretário de cultura, eu não posso bater palma para uma peça de teatro, o Teatro da Laje, que é na Penha, porque aquela apresentação é na Penha. Eu não posso bater palma porque, que legal, os meninos da favela estão fazendo teatro. Não, não é isso. Tem que bater palma porque tem qualidade artística, porque tem repertório. Aquilo era Secretaria de Cultura. Eu sempre dizia, nós somos Secretaria de Cultura, não Secretaria de Ciência Social. Então tem que ter repertório, tem que ter estudo. Então a gente tinha um eixo só de qualificação artística. E um outro eixo, que é o eixo fundamental, que é o eixo de fomento. Tem que ter dinheiro na ponta. A classe média tem essa oportunidade de ter o patrocínio, né? Juventude popular, não, a gente tem estratégia de sobrevivência, ao invés de, essa é a grande discussão, né? Ao invés de ter projeto de vida, a gente tem projeto de sobrevivência, né? Não é nem projeto, é estratégia de sobrevivência. Então, você implantar esse drive também, e o fomento é fundamental. Olha só, tem aqui um recurso para você fazer a tua peça. E eu lembro de dizer muito isso para os nossos, nas bancas. Não são obrigados a fazer oficina. Você pode ter um direito de ser artista, porque geralmente a galera fica tão viciada em oficina que o cara vai fazer um CD e vai montar uma oficina para ensinar as pessoas a cantarem. Eu acho isso bonito, eu acho isso justo, mas eu dizia, você, de favela, tem o direito de ser artista. Você tem o direito de ser só cantor, só pintar um quadro. O abstrato não é um direito da classe média. O cara da classe média, ele pega um quadro em branco, joga a mão dele e fala, essa é minha arte. E a galera compra aquele quadro. Nós também temos que ter o direito ao abstrato. O abstrato não é um direito só da classe média. Então, eu sempre dizia isso nos nossos editais. Vocês têm o direito de ser artistas. Né? Então, essa foi uma passagem muito importante também, essa passagem minha pela Secretaria de Cultura do Estado, com o Favela Criativa, talvez tenha sido a minha maior colaboração. E terminando a minha apresentação e também um pouco a pergunta, Rai, eu acho que é isso, a cultura ela é importante para a juventude, não, ela é importante para o país. Nós somos um país que respira cultura, a gente faz festa de janeiro a dezembro, ninguém faz festa, ninguém se expressa melhor do que o brasileiro. Não é só os números que dizem isso, não, é a nossa maneira de ser. A diversidade é o maior capital político e humano desse país. Não dá para negar isso.
E a cultura é aquilo que expressa melhor a nossa diversidade. Então, negar a diversidade, negar a cultura como forma de ser, estar e viver no mundo, por parte das políticas públicas, por parte dos governos, é difícil, né? Eu estou numa live, eu tenho que não passar palavrão, né? É de uma insensatez enorme. Então, que alegria estar aqui com vocês. E vamos bater esse papo aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Thiago. Muito do que você fala reverbera muito em mim, porque eu fui cria, né, dessas políticas do Rio de Janeiro, eu fui cria dessas oficinas de teatro, dessas oficinas de música, e eu tive a minha formação nesse processo de expansão, né, de implantar cursos que ensinassem esses produtores culturais a, enfim, né, conseguir se inserir nesse mecanismo da cultura. Eu sou bacharel em produção cultural pela Universidade Federal Fluminense, numa universidade do interior, é muito importante falar isso. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu consegui colocar em prática, não só para mim, mas para minha comunidade, para os meus artistas, eu só consegui porque eu tive esse acesso. E isso só aconteceu por causa desse plano de expansão de cultura. Então, tudo que você fala reverbera bastante em mim. Eu queria chamar agora para se apresentar e responder um pouquinho da pergunta da importância da cultura e, enfim, como é trabalhar com cultura, a nossa maravilhosa Duda Cristo. Boa noite, gente. Quero agradecer demais essa oportunidade, essa troca de estar aqui com vocês hoje. Sou Duda Crespo, sou DJ, sou radialista, operadora de áudio, comunicadora popular e produtora cultural também. Atualmente estou conselheira do Programa de Juventudes da Fundação FEAC. E eu queria pedir licença aqui às nossas poetas, nossos artistas que passaram aqui para compartilhar um escrito meu. Eu sou poetisa também, esse era a última que eu esqueci de falar. O poema se chama Combinado. Eu sou aluna problema da sua educação, o X incompreendido da sua equação, o problema elevado ao quadrado, somado com mais de 50 mil aliados, aquela que a Bíblia condena e transforma a caminhada em procissão. A cada passo, uma vaia e uma bala de canhão. O chicote evolui, mas não muda de mão. Estou 2021 anos atrasada, pois carrego a cruz de umas 7 de mim. Sem sobrenome importante ou herança milionária, carrego na corpa a herança da história que você conhece, mas não é televisionada. Sou resultado da pesquisa feita pela minha população, à exceção da estatística até os 25. Resisto, pois nós combinamos de não morrer. Esse é o poema, e eu queria iniciar a minha fala dizendo que eu vim, né, representar o meu coletivo Mandinga de Favela Produção, que é um coletivo formado por 11 jovens periféricos aqui da cidade de Campinas e região. Nós estamos localizados aqui no interior de São Paulo, atuando enquanto produtores, enquanto formadores, também em formação, né, entendendo que quando se fala de produção periférica, a gente vai estudando, vai aprendendo, vai fazendo tudo muito junto. E eu agradeço imensamente também ao Atlas da Juventude pelo convite para a gente estar compartilhando um pouco dessa vivência aqui. E queria compartilhar uns pensamentos antes de responder a sua pergunta, Rayane. Então, bom, gente, primeiramente é importante dizer que nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia mundial, que na verdade a gente eu sempre digo que o Brasil não é para amadores, né? E nesse momento, principalmente para os produtores da cultura, foi um momento assim da prova de choque, de realmente ver quem fazia e quem não ia conseguir mesmo seguir nessa caminhada, né? E é muito triste, né, que a gente tenha que, enquanto produtores da cultura, estar preocupados em sobreviver apenas e não produzir o que a gente precisa produzir, o que a gente se sente inspirado, né? Eu queria muito estar aqui falando um poema de amor e tal,
que é bem importante também, mas acho que é importante também ressaltar algumas questões como essa, né? Então, nesse momento, assim como está na pesquisa do Atlas, assim, que também é uma realidade de todos os produtores, né? Uma grande parte dos produtores basicamente estão parados nas suas funções há um bom tempo, né? Ou diminuíram, pelo menos, posso dizer aí tranquilamente, uns 75% das suas produções, né? Eu, enquanto DJ, produtora cultural, assim, fiz a escolha de não estar atuante nesse momento de pandemia, né? Mas sei que existem companheiros de profissão que não pararam, que continuam fazendo eventos clandestinos, né? Enquanto uma mulher preta, eu compreendo que eu colocaria o meu corpo em risco e o corpo de outras pessoas também, mas ao mesmo tempo eu tenho o privilégio, entre muitas aspas, de dizer que eu escolhi fazer isso porque eu tinha comida na minha mesa, contas pagas, né, internet paga, inclusive, né, para a gente estar aqui fazendo essa live, que não é a realidade de todos os produtores, principalmente periféricos, né, que é o nicho que eu mais queria reforçar aqui. E, bom, dentro disso, né, ser um produtor, produzir cultura, já respondendo a sua pergunta, Rayane, é realmente um ato político, né, porque a gente está o tempo inteiro sendo forçado pela sociedade a não estar nesses lugares de produção, né, de criação, de inspiração, e sim em espaços que já foram dados para a gente em outros tempos, em outros períodos da história, né? Então, para uma mulher preta como eu, o ideal seria que eu estivesse limpando o banheiro, que eu estivesse fazendo a comida, trabalhando em algum serviço desse sentido, né? Não que não tenha o seu valor, mas que é o que as pessoas esperam que uma pessoa com um corpo parecido com o meu faça. E aí, a partir desse momento, quando eu me identifiquei, assim, enquanto uma produtora cultural, foi muito no sentido de querer produzir algo que eu não encontrava, que eu não via em outros espaços, né? Em espaços principalmente de cultura. Então, eu tive um momento da minha vida que eu passei por uma trajetória de vida acadêmica em que eu conheci pessoas que viviam de cultura e eu realmente nunca, até conhecer essas pessoas, nunca achava que essa seria uma possibilidade, né? Até conhecer essas pessoas eu entendi que era uma possibilidade, mas eu entendi que era uma possibilidade para minha pessoa, porque geralmente essas pessoas eram brancas, né? Tinham uma herança, tinha ali uma formação bem grande para conseguir rentabilizar mesmo a sua trajetória dentro da cultura, né? Enquanto produtor cultural, a gente basicamente paga para trabalhar e para ter equipamentos, né? Então, dentro da agência, dentro da nossa produtora, a gente trabalha com essa linha de formação para outras pessoas, para outros jovens dentro da comunidade, e entendendo que esse conhecimento ele não deve ficar contido dentro da nossa bolha de produção, mas deve ser disseminado, né, como uma informação que deveria realmente ser assim geral. E é muito louco pensar que a cultura é um direito, né? Achei bem interessante que nas duas falas anteriores teve essa pontuação, e sempre que eu vou dar oficina de produção cultural, eu gosto de pontuar isso, assim, de que cultura é um direito constitucional, né? É garantido pela nossa Constituição brasileira, ainda que não seja cumprido, né? Então, nós temos, enquanto governo, né, tem essa obrigação de mandar uma parte da reserva financeira para fomentar a cultura popular, né? E aqui eu não vou nem entrar muito no âmbito, mas vou falar um pouco mais geral mesmo da cultura popular. E aí o que a gente experimenta na realidade é que esse dinheiro, esse fomento, né, não chega nas periferias, né? Não chega em lugares que não são as capitais do Brasil e tal.
e muito menos não chega nas periferias. Quando chega, quiçá chega dentro de uma escola, né? Se a gente for pensar numa trajetória de escola pública, isso é muito mais difícil ainda. Mas ainda assim é um direito, né? Então, enquanto uma trabalhadora da cultura, eu acho muito importante reforçar isso, assim, de que nós, enquanto cidadãos, devemos sim usar o nosso direito de usufruir da cultura em todos os momentos, devemos pedir, né, na verdade exigir, né, que os nossos governos estejam a par, cientes e ativos, né, dessa informação e cobrando também para que isso aconteça. Assim, nesse último período a gente teve o processo dos editais da Lei Aldir Blanc, né, que foi uma parte de um fomento a alguns trabalhadores e que foi muito importante, né? Eu propus alguns projetos, consegui participar junto da virada afrocultural daqui de Campinas, que foi um primeiro momento de um evento, uma virada afrocultural, né, com essa referência racializada mesmo. E fazendo um parênteses, assim, que Campinas é a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. Então, aqui a gente realmente tem um processo de elitização bem grande, apesar da Princesa Isabel ter ido há muito tempo, né? A gente ainda está engatinhando em assuntos básicos, assim, e isso foi bem importante, mas infelizmente ainda era o único evento racializado que aconteceu aqui na cidade de Campinas. Infelizmente ou felizmente, né? Depende do ponto de vista. Mas é isso, gente, eu agradeço eu agradeço demais essa oportunidade de estar falando um pouquinho do meu trabalho também. E viver de cultura realmente não é fácil, mas estamos aí tentando facilitar também os passos de quem estão vindo, né, e os nossos. Obrigada, Duda. Essa fala também reverbera muito, porque você pensa, né? No espaço-tempo atual é muito fácil a gente falar de todos os problemas que a cultura está enfrentando, todo esvaziamento, como está sendo difícil para a gente, mas para deixar um pouco inspiracional aqui, eu queria falar da potência de transformação da cultura. Sabe? Se você para pensar, todos nós aqui passamos por projetos, enfim, toda uma movimentação que potencializou a nossa vida, a nossa jornada e tudo que a gente constrói. E, enfim, né, como eu falei com o Thiago antes, o poder da cultura de potencializar a vida de um jovem é incrível. Você vê, todos nós aqui, né? Eu vou falar um pouco do meu lugar, mas eu sou uma mulher periférica. Aonde, sem a cultura, que eu iria imaginar que eu ia passar por uma faculdade federal, passar por outra faculdade estadual. Eu formei em Cultura e Educação e Relações Étnico-Raciais aqui pela USP, consegui ter a minha produtora também, a Cissa é uma amiga muito íntima minha, a gente trabalha super junto na IABA, e como a gente entende que isso foi um acesso que não é tão normal assim, e a gente consegue pensar em passar isso adiante. A gente consegue pensar que como a gente teve acesso, outras pessoas não têm, e é um dever nosso a gente compartilhar isso e potencializar outros jovens, outras pessoas que estão vindo, né? Como os nossos ancestrais abriram caminho para a gente, como a Cissa disse, é o nosso dever também abrir um pouquinho o caminho para que esses jovens consigam se potencializar através da cultura também. Diante desse cenário, eu queria perguntar para vocês, assim, de um jeito bem livre, porque a gente está quase estourando o tempo, como vocês veem, né, quais são as potências das juventudes que precisam ser evidenciadas através da cultura? Joguei uma aqui, hein? Responder primeiro. Primeiro que eu acho que a gente precisa entender que a juventude hoje sofre uma negligência intersetorial, né? E que são várias as nossas potencialidades, né? Inclusive, eu queria deixar uma dica para vocês aí. Ontem saiu um mini-doc super significativo, chamado Mundo Invisível, de um jovem periférico chamado Mailson Soares, que construiu uma narrativa audiovisual falando sobre a juventude no mercado de trabalho precarizado, das entregas. E aí eu trouxe esse panorama para a gente responder um pouco essa pergunta,
Porque quando a gente fala de possibilidades, né, para que um jovem se expresse culturalmente, antes de tudo a gente precisa garantir direitos básicos, né? E aí eu costumo dizer que todos os dias nós perdemos inúmeras genialidades porque nós não garantimos os direitos básicos dessa população jovem que não consegue adentrar o mercado de trabalho de uma forma equilibrada, a partir da perspectiva educacional, que não consegue ter uma estrutura de habitação. Então, as políticas públicas, na verdade, elas são intersetoriais e a juventude, ela é um dos nichos mais afetados, né? Porque pensa-se pouco na juventude, né? Enxerga-se o jovem enquanto problema e não solução, né? O Thiago sabe muito bem, ele falou inclusive disso, as escolhas políticas, elas raramente colocam o jovem como prioridade, mas ele é um coração muito importante quando a gente fala de aspecto social, né? E aí a gente vai trazendo esses caminhos todos para falar um pouco da importância da garantia desses direitos básicos e das políticas intersetoriais. Por exemplo, trazer recortes de políticas culturais e políticas públicas focadas em juventudes periféricas, em juventudes historicamente marginalizadas e perseguidas. Quando a gente fala no índice de mulheres que morrem, são mulheres jovens, periféricas e pretas no feminicídio, o índice de meninos que são encarcerados, o índice de jovens que estão, né, nesse lugar do mercado de trabalho precarizado, enquanto temos os jovens das startups que precarizam os nossos jovens que estão nas periferias, né, com os aplicativos de alimento. Então, assim, é um ecossistema muito complexo de se conversar e de perceber. Só que a gente também tem que falar da perspectiva de cultura que os nossos governantes têm. Eles não compreendem que a cultura ela mobiliza sustentabilidade territorial, porque quando você faz um evento na periferia, você mobiliza transporte, alimentação, você mobiliza o setor gastronômico daquele território, até o translado para as pessoas irem, você gera uma produção de renda, você gera um desenvolvimento local para que as pessoas possam habitar aquele território sem que ele seja um dormitório, né? Porque as periferias elas se tornaram dormitórios para que as pessoas possam dormir lá e trabalhar no centro, sem pensar nas possibilidades de desenvolvimento local. E lembrando que nós somos a maioria dos consumidores, né? Os periféricos são os maiores índices, né, de consumo. Se a periferia parar de consumir, muitas são os mercados que vão falir nesse contexto. E aí a gente pensar a cultura como um fator de mobilização, lembrando que a economia criativa é um setor que movimenta 837,2 profissionais, 837.200 profissionais no Brasil todo e 245 mil estabelecimentos, e ninguém fala sobre isso, entendendo que nós somos um setor que promove emprego, que promove sustentabilidade, e aí quando fala-se, artista é vagabundo, trabalha com cultura é vagabundo, acho que as pessoas não compreendem o impacto que o desenvolvimento gera, né, através dos movimentos culturais, os eventos, essas dinâmicas, né, que nós acabamos, de alguma forma, trazendo aí, para além da construção de imaginário, para além do pertencimento e da reverberação psicossocial que aquilo ali vai trazer para aquele espaço. Então, é muito complexo, na verdade, né? E aí a gente vê nossos jovens sucateados, vulnerabilizados, e aí quando eles geram, lembrando que eu costumo dizer que o Estado ele tem esse dever, mas o movimento cultural é que faz acontecer, né? Quando a gente vê o movimento do funk, por exemplo, é um movimento que foi feito de forma autônoma, que gera desenvolvimento local daquele território. Ele tem problemáticas, a gente sabe disso, mas aquilo ali já é um movimento de juventude extremamente independente, totalmente autônomo, que traz outras perspectivas. O Estado nunca, em nenhum aspecto, fomentou aquilo ali. E ele acontece, ele existe, assim como outros movimentos culturais que já existiram e que ainda existem de uma forma independente. Então, é um conglomerado bem complexo para a gente pensar sobre isso. A gente podia passar um dia inteiro no festival falando sobre essa relação da economia criativa e juventudes, né? A gente está aqui, gente, acabando, chegando no nosso horário, e aí tem uma perguntinha do chat que eu queria trazer para vocês responderem. Olha, a Thay Eloá perguntou se a gente costuma fazer captação de recursos privados e se sim, como é esse contato e negociação com as empresas? Sim, amiga, a gente faz. Eu queria pedir para vocês responderem, mas eu já vou soltar aqui que comunicação está muito envolvida com isso, tá?
Mas vamos lá, Duda, você queria responder essa? Eu acho que vocês trabalham bastante lá no coletivo, na produtora de vocês. O que você acha? Posso responder, sim. Posso responder o que a gente faz, né? Na verdade, existem o projeto em si, e aí, a partir do projeto escrito, a gente consegue adaptar ele para mostrar a proposta para o cliente em questão, né? Na verdade, a gente trabalha a captação de recursos em alguns formatos para além de editais, para além de captações físicas mesmo, porque é isso, a quebrada se desenvolve de várias formas, né? Mas fazer essa captação é basicamente escrever o projeto, apresentar para o seu cliente de forma que fique individualizado, né? A gente tenta trabalhar bastante a autonomia e a importância de deixar muito nítido por que o seu projeto é importante e por que ele precisa daquele fomento, né? E entender também o que aquela empresa, aquele patrocinador vai estar influenciando tanto na sociedade quanto na própria marca dele e investindo nesse projeto, né? E aí, bom, queria ter mais minutos, assim, para responder essa pergunta, mas enquanto vou finalizar aqui. Precisa existir uma oficina inteira, né? Vamos fazer uma parte 2. Pois é, vamos fazer um 2. A gente sempre fala sobre isso, né? É preciso levar esse conhecimento para a periferia, para todos esses produtores que estão aí de forma independente, que não conseguem chegar nessa distribuição de renda cultural através de editais, através das políticas públicas que o Estado, né, oferece, ou deveria estar oferecendo, mas também é necessário pensar como levantar essa forma de manter o seu projeto cultural e tudo isso, também pensando no privado. É uma coisa meio híbrida, né? É difícil para todos os lados, mas pensar, entender o seu próprio projeto, entender, enfim, o que você está montando, o que você está jogando para o mundo, a identidade desse projeto, todo mundo que está junto, faz ficar um pouquinho mais fácil de pensar em qual edital que você vai entrar, em qual empresa que você vai conversar. Eu acho que é um pouco isso, é se entender, depois fazer uma pequena pesquisa e ir atrás, né, do que combina com você, do que combina com o que você está dizendo. Então, é muito importante. Gente, eu queria agradecer muito, muito essa mesa. Daria para a gente ficar aqui. Eu queria que a gente ficasse aqui a noite inteira conversando de cultura, porque olha só gente de peso aqui, só experiências maravilhosas para compartilhar e contar, mas a gente não consegue. Então, a gente vai começar a finalizar. Queria agradecer muito, muito, muito o festival. Queria agradecer muito o Barão, a Mariana, o Leal, enfim, toda a produção, todo mundo da comunicação, meu time, gente, vou ficar agradecendo para sempre. Todo mundo que participou e construiu com a gente, e todo mundo que constrói todo dia possibilidade de acesso através de política pública, através de cultura, para que a gente consiga gerar essa renda, que a gente consiga gerar trabalho, que a gente consiga viver e de forma digna, fazendo o que a gente gosta de fazer e conseguindo passar adiante todo esse conhecimento cultural que a gente tem, né, no país, toda essa diversidade, tudo que é tão bonito que a gente gosta de fazer e que a gente faz, que a gente faz. A gente é potência. É sempre bom lembrar que a juventude é potência, a juventude que trabalha com cultura é potência. Por mais que vocês achem que não, a gente faz sim, a gente acontece. Então, queria agradecer Cissa, queria agradecer Thiago, queria agradecer Duda. Gente, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Foi incrível conversar com vocês. Eu acho que a gente devia marcar um cafezinho para falar um pouquinho mais. Vamos, com certeza. Obrigada, Rai, pelo convite. Obrigada, Duda. Muito obrigada. Obrigado, Rai. Obrigado, Duda. E tem uma frase do Celso que eu gosto muito, Rayane. Ou a gente divide as riquezas que a favela produz, ou a gente vai ter que dividir as consequências da miséria que a elite faz. Assim, acho que é um pouco desse lugar que eu queria encerrar minha fala. Ô, Rai, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, aí Thiago só faz essa fala e agora eu quero... E aí, vamos discorrer sobre a fala.
Pois é. Que incrível. O que você achou dessa mesa? Eu amei essa mesa, eu amei. Estou aqui, fiquei ali admirando vocês, admirando cada fala, contemplando essas minhas irmãs pretas. É uma honra poder ouvir. Tiago também, né? Tiago também, maravilhoso. É isso. Bom, obrigada, gente. Espero que tenha a parte 2, né? Vamos jogar aqui para a produção a parte 2 do festival, é isso? Alô, produção! Então, fechou. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Muito obrigada. Vamos